Então, pessoal, primeiro, agradecer o convite da escola. Como o professor Maurício falou, meu nome é Vladimir, eu sou o diretor técnico da empresa Automacete. Então, nossa empresa trabalha há 8 anos exclusivamente com segurança de máquinas. Nós trabalhamos fazendo instalação de dispositivos de segurança, análise de risco, certificação de máquinas, enfim, todo um trabalho voltado para que as pessoas, para que os operários não se acidentem, não percam dedos e mãos, que é o objetivo principal, que é por isso que foi criada a maioria das normas. Só que alguns acidentes ainda são muito mais graves que isso, que levam a óbito. Então nós vamos falar sobre gestão de segurança, nós vamos falar assim rapidamente, que o nível até de conhecimento, uns estão numa turma mais avançada que a outra, vocês talvez muitos nunca tenham vivenciado o chão de fábrica, nunca tenham estado dentro de uma fábrica, então são coisas que vocês devem assimilar aos poucos, e aqueles que for trabalhar na indústria, aí sim devem pesquisar muito mais, buscar mais conhecimentos, porque é um mercado muito amplo, o mercado de técnico de segurança do trabalho, é uma exigência legal, de acordo com o número de funcionários de uma empresa, ele ter os técnicos de segurança, e são qualificações, são responsabilidades dos técnicos de segurança fazer essa gestão e monitorar essa gestão de segurança de máquina. Então, o nosso objetivo sempre é máquina segura, acidente zero. Por quê? Então, pelo grande número de óbitos e mutilações causadas pelo acidente de trabalho. Então, a gente vê algumas estatísticas, a gente vê que o número de acidentes tem crescido muito. O número de acidentes com mutilações é muito grande, por quê? Porque as máquinas têm se modernizado cada vez mais, a velocidade das máquinas são cada vez maiores e as pessoas, os operadores estão cada vez mais cansados, mais estressados, mais preocupados, então o nível de atenção não acompanha o nível requerido pela velocidade de uma máquina. Então, num momento de descuido, o cara pode perder um dedo, perder uma mão ou até vir a hora. O Ministério do Trabalho criou uma nota técnica, uma NT16, que agora foi implantada, ela agora é um anexo da NR12, então que vocês devem tomar conhecimento, que vocês devem estudar mesmo é a NR12, que é uma norma reguladora. Então essa NR12 traz a NT16 como anexo. Qual o objetivo dessa NT16? Então, é eliminar as causas de acidentes, minimizar a gravidade do acidente, melhorar a saúde e a qualidade de vida do trabalhador, adequar as máquinas ao meio ambiente, enfim, evitar que nós tenhamos acidente. Então foi criado a NT96, que é uma nota técnica para máquinas de açougue, NT94, para padarias, açougue, também é um anexo da NR12. Então, o anexo 6 da NR12 trata de máquinas para açougue, padaria e hamburgueria. Então, gente, o que a gente vai fazer? Vai ficar assistindo essa estatística, esse grande número de acidentes? Claro que não. Então, temos que criar um programa de gestão de segurança em cada uma de suas empresas. Aqui nós já estamos contando que todos os senhores são técnicos, estão saindo daqui e já estão empregados. Então, estando na indústria, estando empregados, vocês terão lá um trabalho junto com outras equipes, ou talvez sozinho, de criar uma gestão de segurança. Vocês terão que otimizar dentro das empresas de vocês a melhor forma possível de colocar segurança nas máquinas da empresa. Então, como que eu faço isso? Como que eu faço para fazer uma segurança eficiente? Primeiro, passa 3, eu não passo nenhum. Então, a primeira coisa, lá na frega já não. Então, como que eu faço para fazer uma gestão de segurança eficiente? Primeiro, eu tenho que ter conhecimento, responsabilidade e comprometimento. Então, conhecimento é conhecer normas, conhecer legislação, saber o que pode e o que não pode fazer. Responsabilidade é saber que todos os envolvidos no processo, o dono da fábrica, o gerente da fábrica, o usuário da máquina, o técnico de segurança, o técnico de manutenção, todos têm responsabilidade sobre esse processo.
todos têm que estar comprometidos com a questão da segurança de máquina. Facilitou, não? Mais uma ali, mais um. Então, pessoal, então nós temos que ter assim, ó, conhecimento, responsabilidade e comprometimento. Quais as etapas para fazer uma correta segurança de máquinas? Então, conhecer o PPRPS e NT16. O que é PPRPS? Programa de Prevenção de Riscos em Prensas Similares. E NT16. Eu hoje substituiria toda essa palavra aqui por conhecer a NR12. Então é interessante que estudem, que conheçam a nova NR12. Conhecer todas as normas pertinentes à segurança de máquinas, saber como funciona uma análise de risco. O que é análise de risco? É olhar para a máquina e dizer, aqui posso haver um corte, aqui pode haver escorregamento, aqui eu posso esmagar o dedo. Estar ciente de todos os riscos que a máquina pode apresentar. Criar um memorial descritivo. Escrever o que pode acontecer, como pode acontecer os riscos. Criar um cronograma de execução. Eu vou adequar tantas máquinas por mês. Essa é o plano de investimento da empresa. Vou definir as soluções para que atenda a legislação e atenda a segurança. Vou criar projetos eficientes, instalar os dispositivos, dar treinamento aos operadores e depois de tudo instalado, a manutenção tem que ser eficiente. Então, o PPRPS é o Programa de Prevenção de Riscos em Prensas Similares. Nós temos que estar tomando conhecimento da NT16 e da NR12. Agora a NT16 é um anexo, é o anexo 8 da NR12. Então, tudo que é feito para segurança deve seguir essas normas e esses regulamentos. Então a NR12 é a base de tudo. Então, segurança de máquinas NR12, circuitos elétricos NR10, NR33, NR17, NR18, enfim, vocês têm que ter conhecimento de todas essas normas. Espaço confinado, trabalho em altura, trabalho com eletricidade e segurança de máquina. Então existe uma lei, e lá no artigo 157 da CLT, diz que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então todo empresário, toda empresa que tem máquina, é obrigado a adequar as máquinas às normas de segurança. Toda norma ela possui uma hierarquia. Então eu tenho normas tipo A, B e C. Então essas normas elas são definidas pelo tipo de máquina. Então nós temos máquinas prensas, máquinas de calçados, máquinas têxteis, máquinas para injeção de plástico. Depois eu tenho normas para princípios gerais de projeto. Isso tudo deve ser observado. Então, gente, a primeira coisa quando eu vou avaliar uma máquina é definir a análise de risco. Então, como que eu sei se uma máquina deve ser protegida ou não? Como que eu sei se ela oferece risco ou não? Fazendo essa análise de risco. Então, nós tomamos como ideia essa maquininha, isso aqui é o que nós chamamos de prensa. Quem é de vocês que já trabalha na indústria, que já conhece a fábrica? Trabalha onde? Eu trabalho na ProAmbiente, eu faço avaliações de higiene ocupacional, então eu circulo várias empresas. Então assim, gente, qual a função dessa prensa aqui? Ela pode ter várias funções, uma bem simples. Você pega o tênis, o sapato de vocês, para a colocação do rebite, do ilhós do sapato ou do tênis, tem que vir uma maquininha e faz a prensagem disso. Para montar rolamentos, em qualquer tipo de máquina, tem uma prensinha que vem e faz esse trabalho. Então tudo que você tiver que fazer, um esforço muito grande para fechar, ele é feito numa prensa como essa aqui. Então, vocês imaginem que você tem um dispositivo pneumático, entra uma mangueirinha de ar comprimido aqui em cima, o arzinho sai aqui por baixo. Isso aqui pode ter 500 kg de força, pode ter 1000 kg. Posso ter prensas com 4.000 toneladas. Nós temos uma prensa na GM, uma na Dana, que o capô do Celta, por exemplo, ele é feito em único golpe. A lateral do Celta é feita num único golpe.
igual. Então vocês imaginam que entra uma chapa plana, ela recebe uma pancada em cima de uma ferramenta que a gente chama de molde, que tem aquele desenho do capô. Essa chapa que está plana, ela é prensada ali em cima e ela se conforma conforme o que tem na ferramenta. Então por isso que é chamado prensa. Então vocês imaginem que aqui nós temos uma prensinha que eu vou fazer uma montagem de qualquer peça. Então a primeira coisa que eu avalio, qual a severidade do ferimento. Se essa máquina pode machucar ou não. Então eu já avalio que no colocar a mão aqui embaixo, vai ser grave. Essa máquina vai descer com uma força aí, 200, 300 quilos. Vai machucar, vai ser grave. Qual a frequência do meu operador? Pô, o cara está toda hora colocando peça, tirando peça. Pegar o exemplo do calçado, do sapato. Cada ilhozinho de onde passa o cadarço do tênis é feito numa prensagem. O cara coloca o ilhozinho ali, prensa. E segura com a mão e aciona o pedal. Se ele descuidar, perde o dedo. Então, a exposição é frequente. Existe possibilidade de evitar o risco? Não tem. Então, nós definimos que essa máquina é nível 4, é o pior nível de risco. É uma máquina que o operador que trabalha nela tem que ter treinamento, tem que ter cuidado. E essa máquina tem que ter dispositivos para evitar que as pessoas se machuquem. É obrigatório, é lei. Qualquer prensa é nível 4. Não, depende. Vai por aquela da carga. Pela análise. Começa pela análise. Então tu começa sempre fazendo essa pergunta, que tu faz aqui, ó. Qual a severidade? Se não fosse grave, vamos supor, como a prensa vai ser grave, vamos supor que ela não é frequente. Como que essa prensa pode não ser frequente? Eu tenho uma esteira automatizada, que eu largo as peças ali, ela avança e prensa. Avança e prensa. Então, a minha exposição na máquina é pouco frequente, porque ela é automática. Então, em ela sendo pouco frequente, ela vem para cá para F1. Em sendo aqui pouco frequente, ela já é categoria 3. Então, diminui um pouco. Eu consigo tirar a minha incidência de risco diminuindo o contato com essa máquina. Então, ela pode ser categoria 3. Se ela for totalmente automatizada, aí ela não tem risco nenhum, porque ela trabalha fechada, é uma esteira que alimenta. Eu botei um robozinho aqui, um bracinho mecânico para colocar e tirar peça. É muito comum na indústria. A máquina é muito perigosa, tem um bracinho pneumático ali que um coloca a peça, a máquina bate, o outro tira. É muito comum. Aí essa máquina não teria grau de risco, porque eu não tenho que ter interferência da pessoa, eu não tenho que ter mãos manuseando essa máquina. Mas nessa condição ela vai ser... Mas a minha pergunta, eu formulei errado. Qualquer prensa em que o orçamento seja manual, sempre vai ser categoria 4. A própria norma já define que sempre, prensa sempre é categoria 4. Agora, se a automacete for lá e der um jeitinho, ela já... Aí existe um grau de análise, existe assim um número de risco. Então tu avalia o risco e dá um número. Tu cria um conceito e avalia de novo, ele te dá um novo número. Então ele tem que ficar num número, num patamar insignificante de risco. E é só o que a gente faz, realmente é isso. Hoje eu vim de uma fábrica, uma grande multinacional, que teve toda uma linha de produção interditada. E ontem eles lançaram uma campanha nacional de um produto que é produzido nessa linha. Hoje tinha 12 carretas para carregar, em função dessa campanha, e a fábrica foi interditada. O sindicato denunciou, o Ministério do Trabalho foi lá e interditou a fábrica. Então, por quê? Porque as máquinas realmente são riscos graves e iminentes.